Olha aí, né, pessoal? Um filme que ninguém pediu vai ser lançado ao que tudo indica, né? Um filme de um Coringa trans, né? O Joker, o Coringa lá, o personagem do filme do Batman, né? Das histórias do Batman, vai ter uma versão dele aí, uma versão trans, né? Olha que coisa maravilhosa, que na prática vai ser uma mistura entre o Coringa clássico, tradicional, e a Arlequina, né? Um personagem um pouco mais recente, mas que se tornou, olha que barulheiro que tá dando aqui minha persiana, né? Que se tornou um personagem bastante famoso aí, por conta do desenho, dos filmes e tudo mais, né? Então, temos aqui realmente algo que ninguém pediu, algo que ninguém esperava e que demonstra, né? É o grande ponto que eu quero tratar nesse vídeo aqui, toda essa história por trás da questão da inclusão, do progressismo, da agenda woke, da lacração, no cinema e em outras formas de arte, né? O que está por trás disso e principalmente como isso é feito, como isso é colocado nas telonas, né? Então vamos conversar sobre esse filme aqui, que é um filme pequeno, claro, de baixo orçamento, uma produção totalmente independente, que eu não sei exatamente, né, inclusive, como que ela conseguiu usar esse personagem sem ter problemas aí de direitos autorais, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o filme se chama The People's Joker, né? Seria, sei lá, o Coringa do Povo, ou alguma coisa nesse sentido, feito aqui pela cineasta Vera Drew, que você não conhece, eu também não conheço, é um filme realmente de baixo orçamento, eu olhei aqui no Instagram dela, inclusive tem aqui a capa, né? Parece que vai ser lançado em abril do ano que vem, tem aqui uma produção dela aqui, né, uma divulgação e tudo mais, percebe-se que não é uma grande coisa assim em matéria de produção, realmente não é nada impactante, né, ela nem é muito conhecida, tem poucos seguidores aqui, ao que tudo indica, né, mas tá aqui, tem a capa lá que eu achei bastante feia, diga-se de passagem, né, mas então, dia 5 de abril de 2024, nos cinemas, infelizmente, dos Estados Unidos. Se você mora aqui no Brasil, você não vai poder se deleitar com isso, né? Ou em outras partes do mundo. Mas então, de acordo aqui com a criadora, né, a cineasta Vera Drew aí, a sinopse aqui dessa história é a seguinte, né? O Coringa, uma história de origem do Coringa, passando por um processo aí de aceitação como uma mulher trans, né? Ele se identificando e se aceitando como uma mulher trans. Olha que coisa impressionante, que trama envolvente, né? Então, obviamente, como acontece em muitos casos, você assistiu Ed Wood, você conhece a história do Ed Wood? Mais ou menos a mesma coisa aqui, né? A Vera Drew, aí, supostamente o enredo se baseia na vida dela, e, né? Uma vida rodeada de preconceito, autoritarismo e isolamento, de acordo com as próprias palavras, né? E o personagem principal, obviamente, se chama Joker, mas tem um preâmbulo, não, tem um negócio que vem depois aqui, um pós-fixo dele, sei lá como é que é, um sobrenome aqui. Joker, The Harley Quinn. Olha que legal, né? Joker, a Arlequina. Que coisa criativa, né, amigo? Temos que tirar o chapéu, que o nível de criatividade aqui é muito impressionante, né? Então ela disse o seguinte: o filme começou como um projeto autoral para artistas queer, e eu fiz com meus amigos para processar como era se aceitar trans, trabalhando na indústria do cinema e da TV, né? Então, inclusive aqui, agora vou olhar no site Omelete, né, que é Omeleft, falando desse filme aqui, trazem também essa citação aqui, inclusive, dela, né? Basicamente, a história aqui da criação desse filme é que ele reuniu o trabalho de 200 artistas independentes que utilizaram diversas técnicas de filmagem que vão desde animação 2D, 3D e atores reais. O longa tem no elenco ainda Maria Manfort, Bob Odenkirk. Não, isso aqui me animaria, cara. Bob Odenkirk participando aqui, porque é o Saul Goodman, né? Realmente uma coisa assim bastante interessante a presença dele. Mas um filme completamente pequeno e ninguém tá nem aí para esse filme até o momento, né? O grande ponto aqui em questão, vamos ver a sinopse, né? Que eu não falei da sinopse aqui ainda oficial do filme, né? Mas segure-se na cadeira, tão empolgante é essa história, né? Após anos entorpecendo-se com ironia e um inalante chamado Smilex, uma aspirante a palhaça sem graça lida com a identidade de gênero, um primeiro amor e velhos inimigos enquanto fundam um teatro de comédia ilegal em Gotham City, né? Então, parece que esse filme tentou ser lançado lá no Festival de Cinema de Toronto, mas foi retirado de lá também, teve problemas autorais, aí justamente porque usa a imagem do Coringa
talvez da Arlequina, não sei dizer, né? O Coringa foi criado lá em 1940 pela DC Comics, né? Criado pelos roteiristas Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane, né? Então, uma figura muito conhecida que, obviamente, tem algum tipo de proteção de direitos autorais aí nessa história, né? Então, teve uma disputa também com a Warner Bros., ao que parece. Ao que tudo indica, deu certo, vão conseguir prosseguir com o projeto, vão conseguir aí lançar o filme, né? O que eles negociaram para conseguir essa liberação, eu não sei dizer, né? Mas, de fato, em primeiro lugar, o ponto da propriedade intelectual, de acordo com a ética libertária, isso não existe, não teria problema nenhum numa sociedade libertária alguém copiar o personagem do Coringa aqui e usar no seu próprio filme, né? Ah, mas isso aí tira o lucro de quem criou o personagem. Fala sério, você acha que isso aqui vai prejudicar a DC de alguma forma? Vai tirar parte do lucro da DC? Obviamente que não tem nenhum prejuízo real nessa história aí, né? O máximo que pode acontecer é alguém desavisadamente achar que esse filme é, de alguma forma, ligado ao cânone ali dos filmes da DC, comprar o ingresso e se sentir lesado por conta disso. Mas aí seria um prejuízo para o espectador, para o consumidor desse produto aqui, que poderia aí pedir ressarcimento por fraude, porque ele foi levado a acreditar que algo não era o que realmente era, né? Se sentiu enganado aí com base no que foi oferecido, mas aí não tem nada a ver com a propriedade intelectual em si. Agora, do ponto de vista da criação, de você criar uma história, roteirizar uma história, preparar toda uma trama com base nos argumentos aí, no discurso trans, LGBT, esse tipo de coisa, pautas progressistas, o pessoal chama de lacração quando se refere à arte e tudo mais, né? Cultura, uma agenda woke, em se tratando disso de forma específica, né? Esse, para mim, esse filme aqui representa o grande problema dessa tentativa desse pessoal de empurrar goela abaixo essa agenda, né? Não tem problema nenhum você lutar contra o preconceito, usar a arte para fazer isso. Isso sempre foi feito com mais ou menos resultado, sempre fez parte da história da arte, né? Ela ser usada para tratar de temas que vão para além da arte, né? Vão tocar aí, tangenciar a vida em sociedade, pautas políticas, enfim, uma série de assuntos que sempre foram abordados na questão aí justamente do teatro, do cinema, dos livros, das artes de forma geral. Só que isso, para ser bem feito e ter uma efetividade, tem que ser feito com qualidade, né? Tem que ter aí toda uma trama bem construída, com bons personagens, né? E olha só isso aqui, cara. Joker, a Arlequina, né? Coringa, a Arlequina. Isso parece uma boa construção de personagem, né? O que eles estão fazendo aqui para dar visibilidade para o filme é usar o personagem Coringa. Isso aqui é o chamariz para o filme. Não é a sinopse que eu li para você, não é absolutamente nada interessante. Não é o fato de ser um filme aqui para falar sobre aceitação trans. Ninguém vai assistir isso se você lançar dessa forma. Aliás, tem filmes de excelente qualidade falando desse assunto aí, né? Tem a Garota Dinamarquesa, que é um filme bom, badalado. Particularmente eu achei meio chatinho, mas trata desse tema aí. Não apenas esse, né? Tem um filme Transamérica, que é muito bom, muito conhecido também. E, enfim, tem uma série de filmes lidando com esse assunto e com tantos outros assuntos polêmicos, mais puxados pro lado do progressismo e que fazem isso direito. Esse filme aqui, ao que tudo indica, não vi, claro, não foi lançado ainda, não pretendo ver, mas ao que tudo indica, o chamariz dele é um Coringa falsificado aqui, né? Um Coringa da Avenida 25 de Março, com uma maquiagem bem questionável, uma caracterização bem ruim também, fazendo, obviamente, uma referência pela maquiagem do olho aqui, eu diria, ao Coringa do Heath Ledger, né? Mas, enfim, usando desse artifício, desse subterfúgio para lançar luz, para dar visibilidade para essa obra, que de outra forma não atingiria tanto o público, não chamaria tanta atenção. E esse é o grande erro dessas pautas progressistas e de como elas são feitas na atualidade, né? Essa coisa que tem sido muito recorrente em filmes de super-herói e tudo mais, de você pegar personagens e rendê-los, né? Colocá-los ali à disposição dessas agendas. Não tem mais aquela preocupação de desenvolver o personagem em si, criar a sua história, o seu enredo. Não, o personagem se torna uma ferramenta para a agenda. Aqui já pegaram um personagem desenvolvido para nem ter esse problema, né? Mas pense, por exemplo, no filme Marvels, né? Que tem aquela coisa do feminismo, mulheres poderosas e tal. Só esqueceram de criar personagens interessantes
um vilão, assim, um antagonista, né, de qualidade, que fosse trazer algum tipo de perigo para as protagonistas ali. Então, fizeram um filme com mulheres absurdamente poderosas, parecendo Dragon Ball Z, soltando raios pela mão e aquela coisa assim completamente exagerada, fugindo totalmente daquilo que foi lá no início, a base do universo da Marvel e tudo mais. Criaram esse mundo aí e ele se tornou um fracasso enorme de bilheteria, porque não tem apelo nenhum, não tem apelo popular. As pessoas não gostam das personagens, não gostam do que está por trás da construção desse filme. E esse aqui é um caso que reflete isso bem, até por ser tão descarado assim, né? O que fazer? Criar uma história do zero, montar uma história do zero de superação, fazer um filme bem feito que vai chamar a atenção das pessoas e que vai lançar luz sobre um importante debate sobre como as pessoas devem aceitar as pessoas trans, outras pessoas trans na sociedade e tudo mais. Não, vamos pegar um personagem conhecido que vai dar polêmica, que vai dar confusão, vamos esperar a poeira da polêmica baixar para a gente lançar o nosso filme e depois capitalizar em cima desse personagem já previamente estabelecido, com sua própria mitologia, com sua própria forma de ser, de agir, com suas características. Vamos jogar tudo isso na lata do lixo, criar o nosso próprio personagem em cima dessa casca que nós tiramos de outro lugar para chamar a atenção para as nossas pautas, né? Veja a preguiça por trás disso, a preguiça de criar uma história, de se esforçar de verdade para ter um resultado, né? Mas, enfim, me diga aí o que você achou dessa história. Você está empolgado para ver isso no cinema? Você vai procurar no Cine Torrent da sua cidade? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!